Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Eu disse no primeiro culto que, perguntei se a igreja conhece aquela história de com emoção e sem emoção. E para chegar aqui essa semana, a gente foi com muita emoção. Foi com muita emoção, muita misericórdia de Deus, muita graça, muito joelho no chão, para superar alguns contratempos, algumas adversidades, mas na certeza de que Deus é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que me sustenta, e é o Senhor que usa a vida dos irmãos também para interceder pelos seus pastores. No primeiro culto eu perguntei, quem aqui ora pelos seus pastores? Então, glórias a Deus, porque eu estou falando com muita sinceridade. Tem momentos que para a gente é bastante difícil, e que o nosso coração, às vezes, é tomado de temor por causa das limitações, por causa da incapacidade, por causa do tempo, por causa do receio de não ser relevante. Mas, glórias a Deus, porque a nossa capacitação vem do Senhor e as orações dos irmãos nos fortalecem. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Vamos fazer a leitura do verso 35 e do verso de número 36. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35 e verso de número 36. O tema da nossa mensagem é: o amor andou entre nós, aprendendo a amar como o Senhor Jesus. Todo mundo achou? Amém? Eu senti um amém fraco. Tem gente que não achou ainda não? Teve um irmão que balançou a cabeça assim, ó. Sim, achou ou não? Sim, não achou. Está procurando. Mas vamos lá. Se você não achou, o texto está aqui. Eu já não falo isso já há bastante tempo, mas se você já passou dos 40, está com dificuldade de enxergar, a letra aqui te favorece, viu? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 9, apenas 2 versos, 35 e 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Amém? Baixe a sua cabeça, a sua fronte, feche os seus olhos e consagre a Deus esse tempo comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, bendito seja o teu santo nome, Senhor Deus, adorado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor, para te adorar, Senhor. E nesse momento, Pai, nós pedimos misericórdia, pedimos ao Senhor auxílio, Pai, do Teu Santo Espírito, que Ele tome a direção e fale ao nosso coração da maneira que Ele desejar. Em nome de Jesus, Senhor Deus, consagramos esse tempo ao Senhor, tem liberdade em nosso meio, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagine não haver paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós, só o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não houvesse nenhum país. Não é difícil de imaginar. Nenhum motivo para matar ou morrer. E nem religião. Nem religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo será como um só. Imagine que não há posses. Eu pergunto se você pode. Sem a necessidade de ganância ou fome, uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas partilhando o mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só.
Quem conhece a letra dessa canção? Os mais antigos, né? Os mais maduros, os mais experientes. E se você não conhece essa canção é do John Lennon. É dele sozinho ou dele com os Beatles? Tem alguém que sabe? Dele sozinho. E o nome dessa canção é Imagine. Essa semana eu me deparei com essa canção do John Lennon e comecei a refletir sobre o que a sua letra diz. Em poucas palavras, num comentário muito breve. Eu diria que, apesar de parecer uma letra, uma canção bem intencionada, em alguns aspectos, ela desconsidera a existência de Deus. Ele projeta um mundo perfeito, mas exclui a figura divina desse mundo perfeito. É o mundo perfeito construído pelas mãos dos homens. E o que me atraiu, o que me fisgou nessa canção, foi exatamente a semelhança com uma proposta que me foi feita algumas semanas atrás. Algumas semanas atrás eu conversava com uma pessoa que não é cristã sobre o Evangelho. Inclusive, eu peguei uma mensagem que eu havia pregado e que eu não costumo ver e mandei para essa pessoa, que eu respeito e amo muito. E essa pessoa devolveu, dizendo que assistiu tudo, até o final, e que não concordava com muita coisa. E nessa mensagem eu falava de Jesus como a luz do mundo, como uma esperança para o mundo, e falava um pouco da cristologia. E essa pessoa falou assim, eu amo você, respeito você, mas eu não concordo com isso, com aquilo outro e tal. E eu com aquela vontade de responder, dizer, não é bem assim, você entendeu errado. E eu entendi de Deus que não era para responder naquele momento. Eu vou ter um encontro, vamos dizer assim, presencial com essa pessoa, e eu falei, a gente vai conversar bastante, vai ter muito assunto para conversar. Mas por que foi que eu lembrei dessa pessoa? Porque ela fez exatamente uma proposta semelhante à de Lennon. Ela disse para mim assim, por um segundo, pense no mundo sem Bíblia. Por um segundo, pense no mundo sem Deus, sem Jesus, sem religião, sem punições. Mas pessoas empenhadas no bem-estar ou no bem em construir um mundo, uma relação, fazer do mundo, construir uma relação de amor e respeito a si próprio e ao próximo. Eu vou repetir que foi meio confuso. Mundo sem Bíblia, sem Deus, sem Jesus, sem religião, sem punições, mas pessoas empenhadas no bem, em construir uma relação de amor e respeito a si próprio e ao próximo. E essa pessoa me perguntou, o que é que você me diz? O que é que você acha? E eu não respondi nada. Eu falei que nesse próximo encontro a gente vai ter muita coisa para conversar. Mas, pastor, por que você está falando dessas coisas? O que é que você está querendo comunicar com esse diálogo e com essa canção? Eu estou tentando dizer que o que as pessoas pensam e tentando mostrar que o que as pessoas sentem deve nos interessar. Eu fiquei me questionando, será que o discurso dessa pessoa é um discurso um pouco mais superficial e que de forma superficial é apenas uma cópia dos versos de Lennon? De repente estava lá no inconsciente, ela lembrou e escreveu aquilo. Eu fiquei pensando se num sentido mais profundo existe talvez uma influência de um ateísmo, se é um ateísmo filosófico, um ateísmo que ganha a sua estrutura, o seu arcabouço teórico nos filósofos, ou se é uma espécie de ateísmo emocional, se essa pessoa teve alguma frustração com o divino e não quis saber mais de Deus. E eu fiquei a pensar, será que pode ter nesse discurso alguma relação, alguma influência do marxismo? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas o que eu estou tentando comunicar é que eu, em algum momento, me permiti essa reflexão, tentando compreender um pouco acerca do mundo e do coração dessa pessoa. E quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo Jesus interessado na realidade e nas necessidades das pessoas, independente de quem elas são. Vou fazer uma pergunta para vocês. Imagine que vocês conhecem uma determinada pessoa e vocês começam a conversar, trocam algumas palavras, a conversa começa a ficar interessante e, de repente, a pessoa diz que pertence a uma tradição religiosa diferente da sua. O que é que você faz? A conversa fica desinteressante, você começa
a ficar mais monossilábico? Você recua ou você tem compaixão? Se a pessoa chega para você, começa a conversar com você, a conversa é interessante, e ela diz assim, eu sou espírita. Eu sou espírita. Você continua tendo compaixão? Ou você se sente desconfortável porque o pensamento diferente dessa pessoa te incomoda? Se a pessoa chega para você e fala, eu sou candomblessista, você recua ou você continua avançando, tendo compaixão daquela pessoa, enxergando aquela pessoa, tentando entender a vida daquela pessoa, o coração daquela pessoa, as necessidades daquela pessoa, o que se passa no universo daquela pessoa? Como é que você reage? O tema desse mês é Por Amor Eu Anuncio. Foi um tema tomado emprestado da Convenção Batista Baiana. E, meus irmãos, eu creio nisso. Eu creio que todo anúncio deve ser fundamentado no amor. A proclamação do Evangelho deve ser fundamentada, motivada pelo amor. Mas eu acredito também que, movidos pelo amor, nós devemos enxergar, nos interessarmos pelas necessidades e pelo mundo do outro, pelo mundo das pessoas, como Jesus. O texto vai dizer que nós lemos que, vendo Jesus as multidões, vocês? Teve compaixão delas, porque andavam? Tem outra versão que diz assim, porque andavam atribuladas, confusas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. O texto de Marcos 8, 1, 3 é um outro texto interessante. Vou dar uma pulada aqui e eu peço a ajuda de vocês. 1, 2, 3. Naqueles dias... Baseado nisso, nessa experiência de Jesus, nesse encontro de Jesus com a multidão, eu acredito que, por amor, eu devo me interessar pelas necessidades das pessoas, sejam elas necessidades físicas, fisiológicas, como a gente viu no primeiro momento, ou necessidades emocionais, como nesse último texto que nós lemos. O Paul Miller entrou aqui, o Paul Miller vem daqui a pouco. Mas eu diria que, por amor, você deve se interessar pela realidade, pela forma de pensar das pessoas e do mundo à sua volta. O Paul Miller, ele vai dizer, vamos antecipar aqui, que amar é o que, gente? Vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho para a gente não perder a linha de raciocínio. Jesus, ele observava 3 coisas. Isso é o comentário daquele texto lá da multiplicação dos pães. Já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer e vieram de longe. E conclui, se eu mandar para casa sem comer, desfalecerão no caminho. Talvez porque as coisas só se tornem óbvias quando acontecem conosco. Ao mencionar esses fatos, Jesus mostra que o amor envolve trabalho. Ele tem de parar, colocar-se no lugar da multidão e pensar nas necessidades das pessoas. E agora é que vem, amar é mais do que ouvir e ser educado. O amor tem que ser atencioso, tem que ser moldado pela necessidade da outra pessoa. Eu fico a pensar em Jesus, ele sendo a água viva para aquela mulher samaritana sedenta de significância, sendo o pão da vida para a multidão faminta. E você conhece bem um texto, multidão também interesseira. A luz do mundo para os cegos espirituais. Ou como o apóstolo Paulo, no Areópago, em Atenas, fazendo do seu ponto de contato com a cultura grega
o culto àquele Deus estranho, aquele Deus desconhecido. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos dialogar com a nossa cultura, precisamos dialogar com o nosso mundo, conhecer melhor aquele que é alvo do nosso amor e compaixão. Não podemos dizer somente às pessoas: olha, Jesus te ama, e assim considerá-las evangelizadas, desconsiderando a sua realidade, a sua mente, a sua forma de pensar. Certa vez o teólogo Karl Barth, ele disse: olha, é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra os jornais. Precisamos ler a Bíblia, precisamos conhecer a Bíblia, mas precisamos também conhecer a realidade. Mas o problema é que cada vez menos conhecemos a teologia bíblica. Cada vez menos conhecemos a nossa Bíblia. E cada vez menos somos incapazes, ou melhor, somos capazes de ler o mundo ao nosso redor. Não adianta nós lermos a sociedade, a cultura, os fenômenos sociais, se a gente não conhece a teologia bíblica. A gente vai transmitir o quê? Que ponte a gente vai construir? Que ponte a gente vai estabelecer? Se não fizermos isso, nós vamos ter um olhar sobre a vida que é sociológico, psicológico, filosófico, mas a teologia bíblica a gente vai deixar de lado. E eu falei no primeiro culto que muitos terminam não conhecendo nada da Bíblia, nada das Escrituras, e que em muitas igrejas não existem mais EBD, não existe mais o estudo bíblico direcionado, e que muitos crentes não conhecem as Escrituras. Teve uma irmã no primeiro culto que falou assim: não, pastor, fala assim, pastor, você fala muito manso. Diga assim, ó, se a gente permanecer nesse padrão de raciocínio, o povo fica analfabeto das Escrituras, não conhece a Bíblia. A gente acaba por não conhecer a teologia dos livros, a teologia dos evangelhos, a teologia dos livros históricos, dos livros sapienciais. A gente não conhece a ênfase teológica de cada livro, não sabe o que significa cada capítulo, cada versículo. Calma, a gente não é obrigado a saber tudo não, gente. Mas a gente precisa ter um interesse em saber. Porque se você não sabe o que a Bíblia quis comunicar aos seus leitores originais, como é que nós vamos contextualizar a mensagem? Que tipo de diálogo nós vamos estabelecer com a cultura? Tantas questões, tantos dilemas, e as pessoas vão perguntar: o que a sua Bíblia diz? E a gente vai recuar no diálogo, porque a gente vai dizer assim: poxa, eu não conheço bem o que a Bíblia quer dizer, eu não conheço bem a teologia bíblica. Então, meus irmãos, por amor, nós precisamos nos interessar pela necessidade do outro, pela necessidade do mundo. John Stott, ele vai dizer que a sociedade moderna, ou a sociedade secular, como ele vai dizer no seu livro, Ouça o Espírito, Ouça a Igreja, ela possui alguns desafios. E Stott vai dizer o seguinte: uma das coisas que a igreja mais necessita hoje é ter uma consciência sensível para o mundo que nos cerca. Se somos de fato servos de Jesus Cristo, os nossos olhos, a semelhança dos olhos de Jesus, a semelhança do seu olhar de compaixão, precisam estar sempre abertos para as necessidades humanas e os nossos ouvidos atentos aos gritos de angústia, tal como Jesus assim fez. Stott vai dizer: ao mesmo tempo, se não ouvirmos atentamente as vozes do mundo, se não tentarmos compreendê-las e sermos sensíveis às frustrações, à ira, à confusão, desespero, chorando com os que choram, não haverá autenticidade no nosso discipulado. Não haverá autenticidade nossa como discípulos de Jesus de Nazaré. Eu pulei no primeiro culto também, gente, mas a gente faz isso por amor. Por amor a gente se interessa pelo mundo. Mas olha o que ele vai falar aí. Deixa eu ver, eu li a primeira parte. Concluindo, pelo contrário, vocês, 1, 2, 3, pelo contrário. Gente, eu vou pedir licença, ficou muito fraco. Vamos lá, pode ser melhor. 1, 2, 3, pelo contrário.
Corremos risco de fazer perguntas ou responder perguntas que ninguém está fazendo. Em outras palavras, a história está dizendo, olha, vocês correm um sério risco de se tornarem irrelevantes. Vocês correm o risco de, ao proclamar, a mensagem de vocês não fale nada, não comunique absolutamente nada. E John Stott, em seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele vai dizer assim, olha, igreja de Cristo, fique atenta às necessidades do homem moderno. Stott começa dizendo o seguinte, que o homem moderno ele tem necessidade de transcendência. Pastor, o que seria a transcendência? Vamos lá, do ponto de vista teológico, transcendência significa Deus acima e fora do mundo criado. Imanência, que é o conceito oposto, Deus presente e ativo dentro desse mundo. Transcendência seria romper barreiras do mundo material, a fim de se relacionar com o divino, com o sagrado. A busca pela transcendência é a busca pela realidade suprema, é a busca por Deus, que se encontra além desse universo chamado material. O coração do homem, ele tem desejo, ele anseia pelo transcendente. O transcendente é o reconhecimento de que o homem não vive só de pão, porque aquilo que é material não tem condições de satisfazer as suas realidades, satisfazer o seu espírito humano. Sem transcendência, as pessoas, elas murcham. O homem moderno tem procurado transcender através de tantas coisas. Vamos lá. O homem moderno tem buscado transcender através do yoga, das meditações, das religiões orientais, através do sexo, através da música, das artes, através de uma consciência elevada, induzida por drogas e até mesmo através do ocultismo. Essa busca do homem é tão desesperada pelo divino, pelo sagrado, por Deus, que ele procura uma experiência transcendental a qualquer custo. E essa busca por transcendência é um desafio à qualidade da adoração que nós, como igreja, vivemos em nossos cultos públicos. Olha o que o Stott está dizendo. De que forma, como igreja, nós podemos responder a essa necessidade do mundo? Stott vai dizer, olha, nós precisamos melhorar. Nós precisamos avaliar melhor a qualidade do culto e da adoração que prestamos a Deus. Geralmente nós nos acostumamos a deixar o culto público quieto e descer a porrada no culto fora, dizendo, olha, viva lá fora como aqui dentro. Dê testemunho lá fora, porque aqui é todo mundo muito bonitinho, cheiroso, cantando direitinho, adorando a Deus, mas lá fora a coisa é ruim. Mas Stott está dizendo, olha, valorizem o culto público, valorizem esse momento aqui. Será que o nosso culto oferece às pessoas esse elemento de mistério, o senso do divino, ou numa linguagem mais bíblica, temor de Deus? Será que as pessoas que aqui adentram, que aqui chegam, quando participam do nosso culto, de todo esse processo de liturgia, elas dizem assim, Deus está nesse lugar? Será que elas dizem assim? Deus está aqui. Deus se faz presente aqui. Stott vai dizer assim, olha, tentando responder essa pergunta, eu diria que nem sempre as pessoas, elas encontram isso. A igreja nem sempre é conhecida pela realidade profunda de sua adoração. E de maneira especial, nós que nos denominamos evangélicos, às vezes a gente nem sabe adorar. Parece que não temos nenhuma consciência da grandeza e da glória de Deus. Nós não sabemos prostrar-nos diante dele em temor e profunda admiração. Às vezes nós não sabemos cair de joelhos na presença dele porque ele é santo, porque ele é eterno, porque ele é todo-poderoso e porque ele nos ama. Os nossos cultos, às vezes, são tão mecânicos, superficiais, medianos, sem graça, outras vezes frívolos, ao ponto de serem irreverentes.
justiça seja feita. Eu acredito que essas características não cabem a essa igreja aqui, ao corpo de Cristo aqui nesse lugar. Para a glória de Deus mesmo, todas as vezes que eu venho a esse templo adorar, eu sou agraciado com a presença de Deus. Eu percebo que há um preparo, há uma dedicação das pessoas que compõem o elemento do culto, há uma valorização desse momento de celebração. E esse culto, para mim, pessoalmente falando, ele é um culto inspirativo. Mas, pastor, o que é que se aplica aqui à nossa igreja, na sua percepção? O que é que se aplica aqui à IBAN? Vamos lá. Quando a gente diz assim, quando o Stott fala sobre reverência. Pastor, o que é que você viu? Eu não vi nada. Mas quem foi que viu? Quem viu, as pessoas que viram, são pessoas que são novas aqui na IBAN. E que eu estou tendo o privilégio de acompanhar. Elas comentaram uma coisa comigo, eu falei, quando eu tiver uma oportunidade eu vou dizer à igreja. Eles são novos aqui na IBAN, e 1 ou 2 domingos atrás eles falaram, pastor, a gente não conseguiu se concentrar no culto. A gente não conseguiu adorar a Deus direito. Pessoas novas, pessoas recém-chegadas aqui na IBAN. Por que, meus irmãos? O que foi que aconteceu? Não, pastor, porque a pessoa que estava atrás de mim ficou no celular o tempo todo e me parece que não estava digitando o que estava sendo pregado, não. Me parece que estava lá no Zap e ainda deixou o teclado, aquele barulhinho do teclado, aquele barulhinho chato, ativo. Então, eles não conseguiam se concentrar. Então, como é que uma pessoa de fora chega e vai sentir o temor de Deus aqui nesse lugar? Como? Então, nós precisamos atentar para essa questão. Deus tem nos agraciado com inúmeras virtudes do que foi dito aqui. Eu não acho nosso culto mecânico, não acho superficial, não acho mediano e não acho sem graça. Eu acho um culto gracioso. Mas nós precisamos atentar para essa questão da reverência. E não é só coisa ruim, não, gente. Tem coisa muito boa aqui. Eu me lembrei de uma pessoa, ou de algumas pessoas que disseram isso, só que de formas diferentes, que essa experiência foi com uma pessoa que eu conheço. Uma das pessoas foi uma pessoa que eu conheço. E essa pessoa, quando chegou no culto de batismo, ela disse assim, essas pessoas, nesse lugar, têm alguma coisa que eu não tenho. Eu já vi algumas pessoas falarem isso. As pessoas chegam aqui nesse lugar e falam assim, poxa, alguma coisa me tocou. Alguma coisa me fez ter contato com o transcendente. Eu senti Deus perto. Eu nunca tinha sentido o que eu senti antes. Então, quando as pessoas elas adentrarem aqui nesse lugar, elas precisam sentir. Elas precisam perceber que o nosso culto é um culto genuíno a Deus. E que é uma adoração que é genuína. Stott vai dizer que a solução para isso é que a palavra de Deus precisa ser lida e anunciada com tanta fidelidade que se faça ouvir a voz de Deus. Não voz de homens, não voz de pregadores, mas a voz do próprio Deus. Necessitamos de uma atitude de sincero louvor e oração para que o povo de Deus e para que aqueles que aqui se achegam digam como Jacó, na verdade, o Senhor estava nesse lugar e eu não havia percebido, e eu não sabia. E para que os descrentes caiam de joelhos, adorando a Deus e exclamando, Deus de fato está no meio desse povo. Você pode dizer amém? E o Senhor Deus pode contar com você para isso? Então, gente, precisamos valorizar o culto público. Precisamos dar uma atenção específica a essa questão da adoração, a busca pelo transcendente. Por quê, pastor? Porque as pessoas que aqui chegam, elas estão nos observando. Elas querem saber se há de fato temor, reverência e se Deus de fato está aqui. Stott vai dizer também que o homem moderno ele busca incessantemente por significância. O mundo moderno, além de sufocar o nosso senso de transcendência, ele reduz também o nosso senso de significância. O que é isso, pastor? O nosso valor pessoal, a nossa convicção de que a vida tem algum sentido. E Stott ele vai pontuar algumas questões. Ele vai dizer assim, olha, tomem cuidado com o efeito da tecnologia.
A tecnologia ela pode ser libertadora quando livra as pessoas da enfadonha lida doméstica ou industrial. Mas ela pode ser terrivelmente desumanizante, identificando as pessoas pelos seus nomes, não identificando as pessoas pelos seus nomes, mas sim por um número de série. Stott diz mais: cuidado com o reducionismo científico. Em poucas palavras, traduzindo Stott, na verdade, nosso cérebro é uma máquina, um mecanismo altamente complexo. Nossa anatomia, nossa fisiologia são iguais à de um animal. Mas isso não é uma definição completa do que é ser humano. Nós somos muito mais do que corpo e cérebro. E quando as pessoas afirmam que nós não somos nada mais que isto ou aquilo, estão cometendo um sério erro e um perigoso engano. Stott diz mais também ainda sobre significância. Cuidado com o existencialismo. Por quê? Porque essa corrente filosófica, ela esmaga o nosso senso de significância. Se Deus está morto, tudo mais morreu com Ele. Já que Deus não existe, também não existem valores, nem ideais, nem leis, nem padrões, nem propósitos, nem significado para a vida. Não existe nada que possa dar sentido à minha vida. Sobre a obra de Viktor Frankl, que foi um neurologista e um psiquiatra sobrevivente do Holocausto, esse camarada aí, Arthur, alguma coisa, ele vai dizer o seguinte. Stott faz menção dele no livro dele também. Ouça o Espírito, ouça o mundo. Olha o que é que ele diz. Achei fantástico. Vocês podem ler? Esse é grande, viu? O pessoal no primeiro culto não se deu bem, mas vamos ver se vocês vão se dar. 1, 2, 3. Existe? Eu tenho me entristecido muito, muito mesmo, pois com muita frequência tem aparecido nos nossos gabinetes jovens com essas características, com essas aí e com essas daqui que eu vou falar. Jovens inteligentes, jovens inteligentíssimos, com corpos saudáveis, com uma boa condição financeira para viver com dignidade, mas por muitas vezes com a mente adoecida, com a alma definhando por ausência de significado, com a mente definhando por causa da ausência de valor pessoal, muitos deles paralisados, porque nada satisfaz, nada motiva a viver. O estudo, pastor, para que estudar? Para que estudar? Não tem sentido. Para que conseguir um emprego, pastor? Para que se relacionar, pastor? Parece absurdo, mas essa cultura pós-moderna, essa reflexão proposta ao homem moderno, onde a ausência de significado e propósito faz com que esse homem morra por dentro, faz com que esse homem define, faz com que esse homem olhe para a realidade e fale assim, não tem sentido, nada faz sentido. Eu diria que a coisa fica mais preocupante e mais urgente quando muitos deles chegam para a gente e dizem assim, pastor, eu não tenho motivação nenhuma para viver. Ou quando ligam para a gente e falam, pastor, venham aqui em casa, pastor, vem aqui em casa, porque a situação não está boa, não. O estado depressivo, a depressão, chegou a tal ponto que a pessoa fala assim, pastor, não tenho mais prazer em absolutamente nada. Sabe? Falta de sentido, falta de propósito. Stott vai dizer
Se a busca pela transcendência é um desafio para a qualidade da adoração, como a gente falou aqui há pouco, a busca por significância é um desafio à qualidade do ensino na igreja. E como eu disse, nós precisamos, através da teologia bíblica, não uma teologia liberal, mas uma teologia bíblica, ensinar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que dele deriva nossa significância e valor. Precisamos ensinar as pessoas que aqui chegam que a cruz é a maior evidência pública do valor que Deus nos dá. E como eu falei, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente pouco lê a Bíblia, responda no seu próprio coração, você teria condições hoje de discipular alguém? De acompanhar alguém? E se você está há muito tempo na igreja, sei lá, 3, 4, 5, 10 anos, 15, 20 anos, isso é muito preocupante. Todo crente deveria, no mínimo, minimamente saber discipular alguém, orientar alguém nos seus primeiros passos da fé. E como eu disse, estão querendo acabar com a escola bíblica dominical, estão querendo acabar com a reflexão bíblica, e por vezes a gente não sabe, como eu disse, o que significa aquele livro, qual a proposta daquele autor, para quem foi escrito, o tempo, o ano. A gente não sabe a divisão do livro, não sabe como interpretar aqueles blocos de livros, aquele capítulo, aquele versículo. Ninguém é obrigado a saber disso tudo, gente. Eu não sei tudo, mas nós precisamos preservar essa cultura em nosso meio, porque senão nós não estaremos aptos a responder biblicamente às demandas das pessoas que estão aqui dentro e às demandas das pessoas que estão chegando lá de fora. E Stott, ele vai falar às pessoas, além desse desejo profundo por transcendência, além dessa sede de significado, as pessoas elas buscam comunhão. As pessoas estão sedentas por comunhão. E se você é da área de psicologia, talvez administração, você já viu, conhece essa pirâmide de Abraham Maslow. E ele vai falar que nós temos fome, nós temos necessidade de satisfação em 5 áreas. Temos necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades de estima, realização pessoal, que nós temos necessidade de tudo isso aí que vocês estão vendo, mas que nós temos também necessidade de relacionamentos. Precisamos ter essa necessidade de aceitação e pertencimento suprida. Temos essa necessidade de fazermos parte de alguma coisa, de alguma tribo, de algum gueto, ou de fazer parte da vida de alguém. E esse é um dos desafios mais importantes da nossa igreja. É acolher bem quem chega. É de fato oferecer o amor, é de fato oferecer a aceitação a quem chega. Seja ele vindo de outras igrejas, seja ele um novo convertido, e que ao se converterem, quando a gente for orar por essas pessoas e abraçar, e a gente falar assim, ó, seja bem-vindo à família IBAN, que isso seja de verdade. Me lembrei aqui, não sei se eu vou conseguir reproduzir, mas vamos lá, veio um site aqui, eu vou tentar falar. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, qual é o salmo que diz, gente? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união? Quanto? 133. Esse salmo vai dizer que o óleo ele desce pela barba de Arão. E ele vai dizer que esse óleo é um perfume. E que quando nós vivemos a comunhão autêntica, exala um cheiro. Exala um cheiro. E ele vai dizer que quando nós vivemos em comunhão, é como o orvalho que desce do topo da montanha congelada ao sopé do Monte Hermon. Aquele lugar que tem a sua redondeza toda desértica. Ele floresce por causa desse orvalho que desce lá do monte. Ou seja, quando a comunhão genuína, verdadeira, um perfume exala e a vida.
E quando as pessoas elas se achegarem aqui e encontrar isso, glórias a Deus, missão cumprida. Mas se as pessoas chegarem aqui e não encontrarem isso, elas vão dizer assim, olha, foi tudo uma miragem. Foi tudo uma miragem. Foi tudo enganação. Não tem esse amor que eu esperava, não tem essa comunhão que eu esperava, não tem esse perfume, não tem essa vida. E nós não queremos deixar as pessoas morrerem no deserto. Eu creio de coração, meus irmãos, que é possível sim viver uma espiritualidade autêntica, é possível sim amar, não é fácil, amar não é sentimento, amar é um mandamento, como o pastor Abraão bem pregou. Alguns domingos atrás eu preguei dizendo que o amor é fruto do Espírito. Se o Espírito Santo não te capacitar, você não vai conseguir amar. Amar não é fácil, mas é possível, é possível. E eu oro para que Deus faça dessa igreja, da nossa comunidade, uma comunidade saudável. Para que as pessoas que chegam aqui, se achegam aqui, de fato sejam acolhidas, se sintam amadas. Há um tempo, uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, eu não vim aqui por minha causa, era uma pessoa já de meia idade, eu vim aqui por causa de outra pessoa, e era uma pessoinha pequena, não vou entrar em detalhes, mas era quase um adolescente, e eu falei, o que foi que aconteceu? E essa irmã falou assim, essa pessoinha, ela não quer mais vir para a igreja, porque as pessoas ou os amiguinhos não queriam mais falar com ela. Imagina na cabeça de uma criança em formação, tem uma frustração desse tamanho, uma decepção tão grande. E a sede, a necessidade de relacionamento dessa criança era tão grande que essa criança acompanhou essa pessoa adulta. Uma criança com potencial incrível, que conhece as Escrituras, que tem uma base bíblica importante, um conhecimento bíblico importante, mas que não estava se sentindo acolhida, que não estava se sentindo amada. E eu disse para ela, perdoe as pessoas que não quiseram falar com você. E nos dê mais uma chance. Nós não somos perfeitos, não. Mas nós queremos tentar mais uma vez com você. Você quer tentar? E ela falou, pastor, eu quero. Pastor, eu quero. E se Deus permitir, nos próximos domingos, essa pessoinha aí vai ser inserida novamente no processo. E ela precisa sentir o amor da nossa igreja, precisa sentir o amor da nossa comunidade. Eu lembro de uma vez que o pastor Abraão pregou uma mensagem aqui, e ele disse assim, quem está aqui na IBAN e que não se sente amado? E algumas pessoas levantaram a mão. E aquilo me cortou o coração, me matou por dentro. Porque se essas pessoas estão aqui, gente, não se sentem acolhidas, não se sentem amadas, a culpa é de quem, gente? De quem é a culpa? A culpa é nossa. Significa que, de alguma forma, nós não conseguimos olhar para essas pessoas com compaixão, como Jesus olhava. Jesus não enxergava as pessoas como um problema, as pessoas como problemáticas, as pessoas como um pepino. Jesus não olhava assim para as pessoas. Jesus olhava para as pessoas com um olhar de graça, com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, com um olhar atento às necessidades dessas pessoas. Para a glória de Deus, um trabalho muito sério com grupos pequenos tem sido feito aqui na nossa igreja. Eu louvo a Deus e adoro a Deus pela vida de cada líder envolvido nesse processo. E eu conto com eles, conto com cada um de vocês, para que a gente não deixe as pessoas chegarem aqui e não se sentirem amadas. Imagina que a pessoa chegou aqui, ela conseguiu ter uma experiência transcendente,
ela falou, ó, Deus está nesse lugar. Deus falou comigo. E a fé, ela é gerada no coração dessa pessoa. E ela falou, olha, eu entendi que a minha vida tem um significado, tem um propósito. Eu não fui criado a partir do nada. Foi Deus que me criou, pro louvor da glória dele. Só que a pessoa, ela não consegue se relacionar. Só que essa pessoa não consegue transitar, se sentir aceita, acolhida e amada. Ah, pastor, mas tem pessoas que têm dificuldade mesmo, sim. Mas esse não é um problema. A gente sabe que isso vai acontecer. Mas essa responsabilidade é nossa. É nossa. Porque se nós amarmos como Jesus nos ensinou a amar, olharmos para as pessoas com esse olhar de compaixão, as pessoas vão dizer, olha, tem alguma coisa diferente naquele lugar. Eles não são perfeitos não, mas eles estão tentando. Eu sei que Deus está envolvido naquele negócio ali. E eu não quero sair mais de lá. Você pode dizer amém? Será que o Senhor, Ele pode contar com você? Será que Ele pode contar com a sua adoração genuína? Quando você estiver aqui dentro, adore a Deus mesmo. Quando você estiver aqui dentro, peça a Deus misericórdia, que te livre de todas as tensões, de todas as preocupações do mundo aí fora, e adore a Deus. Faça desse lugar um templo de exaltação, de adoração a Deus, porque com a nossa adoração, nós comunicamos a quem aqui chega e ao mundo que Deus está aqui, de verdade Ele está aqui. Cuidado com a irreverência. O Senhor pode contar com você para que você se aplique na busca pelo conhecimento da sua palavra. Talvez você tenha 5, 10 anos da igreja, mas o seu conhecimento bíblico não evoluiu absolutamente nada. Está vendo que isso está errado? Você se compromete diante de Deus a buscar mais a palavra? E é fantástico. Quando você começa a acompanhar um novo na fé, ele está cheio de perguntas, está tão sedento, que você fala assim, meu Deus do céu, eu preciso estudar mais. Eu preciso me aplicar mais. Que Deus coloque no seu caminho muita gente para ser acompanhada. Muita gente para você discipular. Eu estou tendo o privilégio de acompanhar um casal novo na fé, como eu falei, e gente, é maravilhoso. Eu me sinto feliz. Eu falo, Deus, o Senhor me chamou para esse negócio aqui. É maravilhoso, gente. E eu me lembro também, não desse casal, da experiência desse casal, que foi muito bonita também, mas de uma jovem que se converteu no encontro de jovens. E quem não sabe o que é segredo, depois a gente, quando participar, vamos saber. Em poucos dias ela mandou uma mensagem para mim assim, pastor, como é que se faz para orar? Como é que eu oro? E gente, isso é maravilhoso. Imagina alguém com sede de Deus, precisando de você, da sua ajuda. Será que você com 5 anos de caminhada cristã, 2, 3, 5, não pode orientar essa pessoa a dizer como orar? Que a oração ela é feita ao Pai, e é feita em nome de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você pode fazer isso sim. E Deus te chamou para amar. Eu costumo dizer que os momentos que eu me senti mais pleno e mais feliz, se esse conceito pode ser aplicado, foi quando eu estava fazendo bem a alguém. Quando você faz bem a alguém, uma alegria incomparável ela brota dentro do seu coração. E Deus te chamou para isso, para amar pessoas. Então, dê o seu melhor na adoração, busque conhecer mais a palavra de Deus, para que você possa explicar às pessoas o significado e o propósito pelos quais elas foram criadas, e abrace quem chega aqui. Que na comunidade essas pessoas experimentem comunhão. Você pode dizer amém?
Glórias a Deus. Que Deus ele nos capacite, como Jesus, a olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, para que possamos enxergar, entender a realidade delas em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que use as suas vidas para o louvor da glória dele. Vamos ficar de pé? Hoje a gente não tem música não, né? Não tem música. Mas a gente tem aí um solo. Pode fazer o solo, meu irmão. Vamos orar ao Senhor com ele em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo na tua presença. Eu glorifico ao Senhor. Por tua bondade. Por tua fidelidade. E porque o Senhor nos aceita através do sangue do Cordeiro, Pai. Não há mérito nenhum em nós, Senhor, mas é bondade do Senhor. E muito obrigado, Senhor Deus, porque por meio do teu Santo Espírito o Senhor nos transforma, o Senhor nos aperfeiçoa, Senhor. E nos faz entender, Senhor Deus, as necessidades do mundo, das pessoas, Pai. E assim como Jesus nos faz olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, Senhor, enxergando a pessoa, enxergando as suas reais necessidades, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa, Senhor Deus, quando nós não conseguimos enxergar as pessoas que o Senhor nos manda, Senhor Deus, para acolhermos. Tem misericórdia, Deus, perdoa o nosso pecado, Senhor. Mas Deus, em nome de Jesus, Pai, usa, Deus, o teu povo aqui presente, Pai. Ó Deus, transforma cada dia, Senhor Deus, a nossa adoração, Deus, em uma adoração. Aperfeiçoa o nosso culto, aperfeiçoa a nossa adoração, Pai, ao ponto das pessoas chegarem aqui nesse lugar, Senhor, e possam dizer: Deus está nesse lugar, e possam ter uma experiência, Senhor, contigo. Deus, em nome de Jesus, não há como dizer que amamos ao Senhor sem amarmos a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor. Nos dá amor por Tua verdade, Senhor, e que prossigamos sem conhecer, seguir e prosseguir em conhecer, Deus, o Senhor, o Seu caráter por meio da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é viva, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós fomos criados para Ti, mas fomos criados também para o outro, Senhor. Não fomos criados para andarmos sozinhos, Senhor. Por isso, Senhor, nos capacita a amar, Senhor. Nos capacita, Deus, a amar, Senhor, aquelas pessoas que julgamos difíceis. Nos capacita, Deus, a amar as pessoas que por vezes, Senhor Deus, não demonstram afeto por nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a amar as pessoas, Senhor Deus, que de repente, Senhor, não nos abençoa, nos maldizem. Nos capacita, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, de forma sobrenatural, possa transformar o nosso coração e possa nos capacitar a amar, porque só através dele nós conseguiremos fazer isso, Pai. Abençoa, Deus, esse projeto tão especial de grupos pequenos, Senhor. Um projeto tão sério, tão caro, tão importante para a vida da Tua igreja, Senhor. E que possamos acolher, Deus, quem chega, Senhor. E que as pessoas possam sentir o Teu amor, Senhor, através de nós. Nos ajuda, Senhor, nos capacita. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã na Tua presença, Senhor Deus. Abençoa o Teu santo povo, o Teu povo que veio aqui Te adorar, Senhor. Faz com que, Deus, a Tua palavra, a Tua mensagem fique cravada nos seus corações. Que ela produza vida, Senhor. Que ela produza transformação, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça, Senhor Deus, o Teu amor, os acompanhe e os leve em paz. No nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos em paz, gente. Que Deus nos abençoe e até a noite.